Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Continue com a sua presença aqui conosco. Também, Senhor, com as nossas crianças, que o Teu Santo Espírito continue movendo neste momento que elas também recebem a palavra da verdade. Abençoe cada professor e que cada pequenino receba as boas novas nesta noite, além do amor, da alegria de estar na sua casa. E abre agora as nossas mentes e tire de nossas mentes toda e qualquer distração e mantenha-nos focados na Tua palavra, que é verdade, e neste culto que oferecemos a Ti. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Continuando a nossa série nessa estação de Pentecostes, período que começa a partir do segundo dia da Páscoa, que se estende por 50 dias, período, festa, denominada originalmente Festa das Semanas, no hebraico Shavuot, festa das primeiras colheitas. Em outras palavras, e resumindo, todos os acontecimentos após o domingo da ressurreição são parte desta estação, e são eles que nós temos estudado hoje, já completando a sexta parte desta estação maravilhosa, refletindo, desafiados a crescer na busca pelo poder de Deus, pela presença dele em nós, liberada para aquele que busca e quando busca de coração sempre o encontra. Hoje, neste momento, nós finalizaremos os eventos que foram descritos nos evangelhos. De modo que, se você perdeu alguma das mensagens, estão online, você poderá assistir e então entender tudo aquilo que temos refletido nesta estação. E eu começo falando um pouco da nossa vida, deste mundo de concorrência que vivemos. Nós vivemos num mundo de concorrência, e por isso que chamei esta mensagem, você vai entender por que ao longo dela, concorrência em Pentecostes. Nós aprendemos que ela existe desde a infância. Quando nós brigávamos pela atenção dos nossos pais, quando nós não entendíamos por que o filho menor, o filho mais novo, tinha alguns privilégios. Hoje eu ouço a minha filha falar: por que que o Andrezinho pode e eu não? Por que que ele faz aquela bagunça e eu não? Por que que ele deixa os brinquedos no chão e eu não? E você vai lá com toda a paciência e explica. Porque ele é menor, porque ele é pequeno, você tem que entender. Nós vivemos isso e todos vocês que têm irmãos e irmãs sabem desse drama, ou devem ter ouvido essa situação em alguns momentos. Na casa dos meus pais, nós somos 4 filhos e eu era o número 3. Só para você entender um pouquinho como eu aprendi essa concorrência, quando a número 4 veio ao mundo, depois de 5 anos do meu reinado absoluto como caçula querido, e principalmente porque minha mãe disse que ela esperou para preparar a minha chegada, que preparou tudo, não foi como os 2 primeiros que apareceram dos céus à terra, mas que o meu ela já tinha mais experiência, falou: vamos esperar, o 3º filho vai vir com uma programação. E veio eu, apareci na família e literalmente reinei por 5 anos, até que sofri a experiência da concorrência. O anúncio: você vai ter uma irmãzinha.
Na minha casa tinha uma faca de cortar pão, ela tinha cabo laranja, eu adorava cortar bengala, não sei nem se existe mais isso. E minha mãe conta que um dia eu disse para ela que eu iria usar a faca do cabo da laranja para decapitar a minha irmã. Confession time. Que eu iria degolar a minha irmã, e o negócio foi tão feio que essa promessa ficou ali, já que eu vou perder o reinado, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tinha só 5 anos, tá, irmãos? Não se preocupe. Que a minha mãe usou de psicologia, dizendo, tudo bem, já que você vai mesmo matar a sua irmã, vamos deixar essa menina sem nome, essa menina será chamada a menina sem nome. E eu falava, mas por que menina sem nome? Eu não gosto dela, mas por que ela é sem nome? Porque ela é sem nome, menina sem nome, não vale nada mesmo essa tua irmã, então sem nomes. Imagina uma mãe, um sentimento de bebezinho, ter que lidar com uma criatura dessa de 5 anos, né? Falando vivo ou morto, procura, né? E aí, por isso, ficou assim, minha mãe, inclusive, não registrou a minha irmã, porque ela foi instruída, espere, porque essa é uma grande chance de aplacar o sentimento que ele está vivendo. Sorte dela que eu gostava de uma menininha no pré-primário, ela se chamava Ana Paula, e um dia eu cheguei em casa, mamãe, eu já tenho um nome para a menina sem nome, e o nome dela vai ter que ser Ana Paula. Imagine se ela chamasse qualquer nome, irmãos, daqueles que você deve ter em mente, nomes estranhos. Com certeza ela teria hoje vontade de pegar a faca laranja e vir atrás de mim. Graças a Deus era Ana Paula. E minha mãe saiu de casa correndo e registrou a minha irmã. E resolveu aquilo, até que parecia que tudo estava andando bem. Quando um dia, sabe aquele dia que seu filho some de casa, você fica chamando num cômodo, parece que está brincando de esconde-esconde com você, e tudo em silêncio, minha mãe corre, vai para a cozinha, cadê a faca? A faca estava lá, ela corre atrás de mim, e quando chega até mim, eu estou no berço, e ela ouve por trás da porta, eu estava com a mão dentro do berço, fazendo carinho e dizendo, eu não vou arrancar sua cabeça, eu te amo muito. Foi assim que eu tive a minha primeira experiência de concorrência. De entender que um outro ser aparece e você já não é mais o único, o exclusivo. Disputando a atenção absoluta dos pais. Você que vem de um lar com muitos irmãos deve ter as suas histórias. Você pode depois publicá-las, eu lerei com muito carinho. O tempo passou e o tempo passa e nós somos submetidos a outros eventos de concorrência. Concorrência na escola. Se a sua escola não tivesse uniforme para usar, a concorrência já era na escolha de roupa e na roupa que você usaria. A roupa, a preocupação da roupa. Hoje a Camila, quando eu dei um beijo nela vindo para cá, ela estava estudando, ela disse, papai, eu já estou pensando que roupa que eu vou na igreja. Eu falei, misericórdia. Preocupada, e eu lembrei disso, lembrei de que escola é a primeira vitrine que nós enfrentamos, e se a escola não tem uniforme, você já ia para a escola com aquela preocupação, porque se o amiguinho tivesse o tênis X, era ele, o tênis da moda. Eu lembro quando eu ganhei um Bamba, lembra disso, irmãos? Era uma potestade esse tênis, eu ralava ele no chão, porque eu não queria tê-lo, de raiva. Eu gostava do Quixute, não do Bamba, não sei qual era pior. Concorrência do cabelo mais bem cuidado, do visual mais chamativo, das vaidades que se desenvolvem desde cedo, das comparações, o cabelo dele é liso, o meu é espetado. Mamãe, por que o meu não abaixa? Por que o meu tem que pôr gel? Esse era o meu drama. Mulheres vivem isso, o cabelo dela é maravilhoso, o meu é encaracolado, o meu tem que fazer chapinha, e tudo mais que você conhece bem. Lá naquele ambiente nós temos também as concorrências das primeiras notas. Quem é o melhor aluno? De quem foi o melhor trabalho, a melhor pesquisa, o mais estudioso, o mais bagunceiro? Eu sempre ganhava o título do mais bagunceiro, nunca do melhor aluno. E aí era a tentativa de eu me promover e você se promover acima dos outros, acima do ambiente. E ao invés dessa situação mudar com os anos, porque afinal crescemos, com a experiência, geralmente se agrava um pouco mais, parece que fica um pouco pior a concorrência da vida. Antes de cada um de nós encontrarmos o nosso lugar ao sol, a nossa maturidade, é concorrência, concorrência e concorrência.
Enfrentamos o estresse dos vestibulares, que inclusive leva muitos a desistirem da sonhada formação, porque é tenso, porque é complicado, porque existem outras variáveis. Concorrências para entrar na universidade, concorremos com os amigos da classe depois para ter uma formação diferenciada. Eu fiz aquele curso, ela não fez, então eu estou acima dela, a minha faculdade é melhor que a do outro, então eu terei mais possibilidades o tempo inteiro concorrendo, mesmo quando é inconsciente, é o tempo inteiro concorrendo. E quando saímos com o canudo nas mãos, continuamos o drama e agora concorrendo para um lugar no mercado de trabalho. O melhor, ou infelizmente, aquele que não é melhor do que eu, mas acaba entrando porque foi indicado, gera em mim verdadeiros desconfortos. Então, eu vivo, além dos dramas das concorrências, eu vivo o drama do QI, do quem indica. E isso também pesa em nós, e somos frustrados por essas situações. E vamos sentindo tudo isso, vamos sendo moldados por essas concorrências, por esta corrida, por esse lugar no pódio, por injustiças que estão contidas nessas concorrências, por acasos, por variáveis e incertezas. Mas elas também não param por aí. Enfrentamos a concorrência no amor. O bem e o mal me quer que experimentamos diante da busca pela alma gêmea. Lembra da tua história? E esta, então, parece ser cada vez mais complexa nos dias que vivemos. Não que seja um drama da atualidade, um encontro da alma gêmea. O profeta Isaías profetizou algo que é muito chocante. Chocante no contexto dele, chocante na projeção dessa palavra no futuro e no presente. Naquele dia, disse ele, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão, nós mesmos providenciaremos nossa comida, nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Isaías traz um drama que era o drama das viúvas, o drama daquelas que haviam perdido os seus maridos nas muitas guerras. O drama principalmente aquela que havia perdido seu marido e não havia tido tempo para ter um filho. O que naquele contexto torna ainda a situação pior. Viúva e sem filho, coloca a mulher quase numa cápsula de isolamento, onde ela não vê possibilidades de exercer tudo aquilo que ela desejaria. E essa mesma profecia daquele tempo, cerca de 600 anos antes de Cristo, ainda ecoa em nossos dias em muitas áreas, em muitas partes do globo, porque existe isso estatisticamente comprovado, um desequilíbrio no número de homens em relação ao número de mulheres. No Brasil, para você ter uma ideia, eu acessei o IBGE, uma das últimas pesquisas, e ali o que acontece? As mulheres são maioria da população, passaram a viver mais, têm tido menos filhos, ocupam cada vez mais o mercado de trabalho. E os dados desta pesquisa indicam que no Brasil viviam uma disparidade de mais de 51%, 51,4% para cima de mulheres em relação a homens. Também existe um outro drama de que, mesmo quando nasce mais homem do que mulheres, os homens morrem mais cedo do que elas por outras circunstâncias. E tudo isso, claro, com mais outros e outros dramas da existência, acabam gerando esta concorrência mais acirrada. Concorrência no amor. Por isso, irmãos e irmãs, que a sabedoria está nesta área em orar e esperar que o Senhor faça o encontro esperado. E que o Senhor nos ajude, diretamente a você solteiro, nos desencontros. Porque é melhor desencontrar do que encontrar o errado. E eu acho que você entende o que quero dizer. Ainda concorremos no universo das amizades. Na união de famílias, por exemplo, que vão crescendo, um lar
expandido porque o filho se casa com uma menina e aí duas famílias se juntam e às vezes existem verdadeiras dificuldades, há verdadeiras guerras. Eu cuido melhor do neto do que você, então ele vai ficar mais na minha casa do que na sua. Não sou avô, mas já ouvi tantas histórias, mas tantas e tantas e tantas. Não quero nem ver quando chegar a minha hora de ser avô, que eu acho que eu vou ser um deles. De falar, não, deixa comigo porque eu cuido melhor. Não tenho dúvida que eu vou ter esse problema. Brigas de sogra com nora, já ouviu falar dela? Tentando mostrar uma superioridade de todos os lados. Vocês não sabem de nada, vocês estão começando e o casal fica se sentindo sempre ali quase que humilhado, porque não consegue viver e descobrir e aprender mais sobre a vida caminhando com seus próprios passos. E nem a igreja escapa das concorrências. Neste cenário onde mais gente ajudando sempre faz a diferença, sempre a expansão fica maior, infelizmente há grandes chateamentos provindos da concorrência, do mesmo tipo dos da família. Eu faço melhor, então eu que deveria fazer. Ou, eu faço do meu jeito, não faço com A e B, só faço se for com C e D. Ou eu não quero este envolvimento porque já que a minha visão de fazer é a superior de todas, eu não vou me abrir para deixar ninguém trabalhar na minha área, eu faço tudo sozinho. Às vezes eu tenho a impressão, irmãos e irmãs, que mesmo depois de adultos nós voltamos para criancices tão desnecessárias. E eu tenho a plena convicção que somente Deus para nos suportar. Somente o Pai para nos suportar. Naquele Pentecostes não podia então ser diferente. O contexto era que Jesus estava em sua terceira aparição. Aparição aos seus discípulos, deixando claro que ele estava vivo. Naquele momento, Tomé já havia tocado, Jesus já havia realizado o milagre da pesca maravilhosa, lembrando os discípulos que ele era o Senhor da multiplicação de pães e peixes, o que é lindo. Nós falamos dos milagres de Jesus e muito raramente pensamos no milagre de Jesus após a ressurreição no Pentecostes, e lá foi um tremendo milagre. Lance a rede e acontece de novo. Jesus deixando claro que ele era o autor, o mesmo que havia multiplicado anteriormente. Jesus havia acabado de restaurar a Pedro. Restaurou a Pedro somente com perguntas sobre o amor. Restaurou Pedro sem nenhuma acusação, sem ter dito para ele, por que você me negou? Restaurou a Pedro com amor, cuidou do apóstolo sanguíneo, como assim classificamos, e ao invés de Pedro prosseguir curado, ao invés de Pedro redimido, feliz, o Senhor cuidou de mim, está tudo bem, estamos em paz novamente. Ao invés de Pedro continuar na sua vida, agora com a missão, vai, pastoreie minhas ovelhas, vai, ame e cuide das minhas ovelhas. Pedro demonstra um outro lado. Ao invés de prosseguir, ele olha para o lado e percebe que lá estava o discípulo que Jesus amava, João. Provavelmente o discípulo mais íntimo, e simplesmente joga a pergunta: Senhor, e quanto a ele? Preste atenção, ele está redimido, curado, feliz, restaurado. Senhor, e ele aí? E ele? Pedro havia ouvido do mestre que ele, Pedro, iria ser levado para onde ele não desejava ir. Jesus tinha dito para ele, referindo-se ao tipo de morte que ele enfrentaria para glorificar a Deus. É óbvio que nenhum de nós gostaríamos de ouvir isso. Ouvir, olha meu filho, eu vou um dia levar você lá para o Iraque e o Estado Islâmico vai te prender e você vai morrer para a minha glória. Ninguém ficaria orgulhoso disso. Nós íamos botar o joelho no chão e falar, Senhor, tem misericórdia. Eu não. Pedro, diante disso, de ouvir que aquilo que nós não gostamos de ouvir, este Pedro, que segundo a tradição também foi crucificado como Jesus,
vem com essa pergunta, vem com esse compartilhar de drama, jogando o drama para o próximo. Jesus, e quanto a ele? Que tipo de morte ele vai ter? Já que eu vou ter essa e ele. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Se fosse no inglês, acho que Jesus diria, mind your own business, Peter. Tome conta das suas coisas, da sua vida, dos seus negócios. Olhe para aquilo que é seu e não para aquilo que é do outro. Interesse-se por aquilo que pertence à sua existência. E Jesus completa, siga-me você. Pedro, pare de concorrer com os outros. Pedro, pare de comparar a sua vida, a sua missão, a sua vocação com a dos outros. Pedro, o que eu faço com o seu vizinho, com a sua concorrência, direta ou indireta, não é assunto para você se preocupar. Pedro, cuide da sua vida. Nesse momento você aperta o pause no seu controle remoto e eu vou te dar 1 minutinho para você confessar o cabo da faca laranja para o seu irmão, dizendo para ele quando e o que mais te afeta nas concorrências da vida. Amor, trabalho, escola, amizade, serviço, igreja. Vamos lá, rapidinho, compartilha com o seu irmão. Sem vergonha, vamos lá, sem vergonha, abre o coração. Que tipo de concorrência você enfrenta que te faz mal? Quando você sente? Se você não tem, fale, não tenho nenhuma, estou super resolvido. Vamos lá, põe a cabeça para pensar e abre o coração. Você tem aí 1 minutinho, vamos lá. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, na vida. Quando que você se preocupa com a vida do outro? Ela, ele. Ok. Volte para mim, por gentileza. Muito obrigado. Você pode continuar depois dessa reflexão. Diante desse contexto, se espalha entre os irmãos, ouça isso com atenção, o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Diante desse contexto, alguns que percebem o drama da concorrência, mas não querem entrar no jogo, eles entram na fase 2 da concorrência, que é o desdobramento. Um pergunta e o outro espalha. Um tem coragem para apontar o dedo, o outro para ouvir a resposta e transmitir para o maior número possível. Por quê? Porque assim tomamos partidos. O que acharam, então, aqueles irmãos fofoqueiros foi que, olha, esse discípulo não vai morrer, então. Ouvi a conversa, detectei, fiz a exegese da conversa e tudo me leva a crer que João não vai morrer. E o evangelista João, quem escreve esse texto, tem que dizer, não foi isso que ele quis dizer. Não foi isso. O que ele quis dizer é que Pedro se importe com a sua vida. Se eu quiser que ele viva mais ou menos, isso é problema meu, Jesus falando. O que te importas disso? Isso não tem nada a ver com você. Pedro teve coragem de questionar, e os que espalharam o rumor, apesar de nós não termos esses diálogos na Bíblia, as suas vozes registradas, não sabemos exatamente, mas eles levaram. Eles contribuíram para o processo de concorrência que habita entre os humanos. Seguido do espalhar das leituras equivocadas de um evento, porque a concorrência gera também este desdobramento. Já que eu não fui escolhido, o beneficiado, eu espalharei uma outra história a respeito do evento. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz várias.
Quantas vezes você leva o teu partido e você quer que as pessoas venham com você? Nesse momento, então, dessa crise que estamos vivendo, meu Pai do céu, uma tentativa de um convencer o outro de A e B, e gera briga, e gera, agora não falo mais, ranquei você do meu Facebook, você posta muito sobre A, você sobre B, ranquei. É uma concorrência ideológica, concorrência do que eu acredito, porque o que eu acredito é melhor do que você acredita. Se você não acredita como eu, você é quase um inimigo. E o espalhar dessas disfunções é um verdadeiro ato de contaminação coletiva. Contaminação porque ela gera partidos. Eu estou com ela porque ele errou. Eu estou com ele porque ela errou. Eu estou com ela. E aí vai. Cada um tomando parte do desdobramento de uma concorrência. Naquele Pentecostes, este nosso traço humano surge como um alerta, meus irmãos, para ser tratado e revisto. Um discípulo importante. Pedro, que teve a sua voz tanto registrada na Bíblia. Tem discípulos que não há registro das suas falas, eles só estão lá, mas ele nunca abriu a boca. Na nossa leitura. Mas mesmo depois de restaurado pelo Senhor, ele pode, como sempre irá poder, brigar por reconhecimento, brigar pelo primeiro lugar, preocupando-se com o próximo de uma maneira equivocada. Se eu não tiver o primeiro lugar, ele que não seja. Ele que não seja, tem que ser eu. Pelo contrário, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados para viver colaborando com o crescimento daquele que está ao meu lado. E isso às vezes é muito doloroso. Não pense que isso é um mar de rosas. Não pense que ouvir a concorrência e ouvir a debilidade é fácil. Você chega lá, tira de letra. Não, tem momentos muito duros. Tem momentos de você perceber o equívoco e você ter que estar lá para dar apoio, para ver transformação. Por que isso? Pois a minha vitória não é a minha colocação acima de você. A nossa vitória é quando todos crescemos. A nossa vitória deve ser temperada pelo amor. Amor que temos como o maior dos mandamentos. Portanto, irmãos e irmãs, não concorra contra ninguém. Não concorra contra ninguém. Isto é uma malignidade, uma carnalidade. Isso é a disfunção de todas as épocas. Tem que ter o melhor. A gente não fala assim, ele é o melhor naquela área. Jesus deixou claro, entre vós que não seja assim. Pelo contrário, então, ajude. Pelo contrário, então, adicione. Pelo contrário, então, faça a diferença. Use a manifestação da diferença alheia para criar uma diferença ainda maior nas limitações do próximo. Quando você perceber esta diferença que precisa de ajuda e não concorrência e não constatação de que esse aqui eu já venci, não, vá lá e ajude-o a crescer. E eu volto a dizer, isso não é fácil. A nossa atitude é detectar, colocar-nos acima e meio que deixar de lado. Enquanto Jesus nos encoraja, vai lá, pegue na mão e ande juntos. Prestemos atenção, irmãos e irmãs, em nossas limitações. E não nas limitações do nosso próximo. Pedro, quanto a você, siga-me. Prestemos atenção em nossa caminhada e não na caminhada de quem está ao nosso lado, porque eu não vou dar conta da caminhada de quem está ao meu lado, eu vou dar conta da minha. É claro que eu devo te influenciar, te encorajar. É claro que nós temos que resgatar a palavra paulina, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu presto contas da minha vida. Prestemos atenção
na nossa vocação, na sua vocação, naquilo que Deus chamou você para fazer. Prestemos atenção no que Deus nos ordenou, naquilo que Ele colocou em meu coração, no seu coração, e não na vocação daquele que ainda não entendeu e que não atendeu, e que a gente adora dizer isso, né? Sabe, mas não faz, então eu também estou bem, porque ele já não faz, eu não faço, ninguém faz, está todo mundo cuidando e zelando pela inércia do outro. Aquela concorrência manifestada em Pentecostes não é para ser seguida. Aquela concorrência não é para ser imitada. Pelo contrário, meus irmãos e irmãs, preocupemos-nos com toda a contribuição que eu, que você, que nós podemos gerar aos que necessitam. Jamais em concorrência alguma. Nosso chamado é de adição e não de subtração. Vamos ficar.